Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um One on One in the Bar. Hoje é um dia especial aqui porque a gente tem figuras ilustres para serem entrevistadas, para me ajudar aqui a entrevistar os ilustres. Então, sem muitas delongas, hoje a gente vai falar bastante de agro, vai conversar com os sócios fundadores da AgroLand, que é uma empresa investida da Barna Investimentos e que também tem investimento da SP Ventures. Então, também já vou introduzir melhor, mas já trago o Chico aqui com a gente também para entrevistar os dois irmãos. E antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, tanto do Alain como do André e do Chico, né? E a ideia aqui hoje é fazer um bate-papo rápido, entender um pouco mais o que a companhia faz, como faz, né? E como ela está olhando para o futuro. E também dividir um pouco da experiência dos dois sócios fundadores nessa nova vida de empreendedor, né, tendo saído da vida executiva, e aproveitar aqui o histórico deles e passar um pouco de dicas e coisas que devem ser evitadas para quem quer empreender. Então, para começar aqui, queria agradecer primeiro a presença do Chico, né, Chico, se você quiser se apresentar, não que isso seja necessário, mas acho que vale a pena você contar rapidamente, né, quem você é, o investimento que vocês fizeram na AgroLand, e depois a gente já começa aqui com a Alain e com o André. Em primeiro lugar, eu que devo agradecimentos, tá? A casa aqui é fã incondicional da Barney há muito tempo, tanto do Flávio, cara que eu admiro muito como investidor, como pessoa, como sócio dele, o Thiaguinho. Esse é um business de pessoas, né? São pessoas espetaculares, né? E não basta elogio, é só olhar o track record, né? Seja Strider, seja troca-fone, feedback dos founders, é uma baita casa. Então, uma meta que eu tenho comigo aqui há muito tempo era fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que é co-investir e ter uma relação de troca de conhecimento, porque Venture Capital, né, é uma profecia que se autorrealiza, né? É a gente montar as pessoas certas no momento certo, seja como time de investimento, seja como time de execução. E eu acho que é o que o Flavião e os meninos aqui, né, principalmente os irmãos, né, Alan e André, conseguiram fazer construindo essa base. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado, Flávio, e obrigado, Alan e André, pelo convite para a gente poder participar dessa jornada com vocês. Boa, valeu, Chico. Só para dar um pouco de pano de fundo, nós, né, Barney e SP Ventures, realizamos um investimento na AgroLand no começo desse ano. A gente acompanha esse mercado do agro há muito tempo. A gente tem muito interesse na parte do financiamento agrícola e como isso deveria ser expandido no Brasil. E a gente encontrou aqui na AgroLand uma combinação bem interessante. Então, Alan, André, se vocês puderem se apresentar rapidamente e contar um pouco da história, né, de vocês e de como que vocês decidiram montar a AgroLand e por quê. Legal, vou começar aqui, Léo, depois você complementa. Então, primeiro, só agradecer, obrigado, Flávio, pelo convite para participar aqui. A gente acompanha, já viu algum dos outros vídeos que você gravou e estamos muito animados em poder fazer parte. E obrigado, Chico, também por participar do evento e acho que vai ser uma conversa muito bacana. Acho que contando um pouco da minha história, né, e como a AgroLand começou. Bom, eu sou o André, sou um dos fundadores da AgroLand, sou formado em engenharia na Poli, mas a minha carreira, a minha vida inteira foi no mercado financeiro. Então, eu trabalhei por diversos anos na IGC, né, numa boutique de M&A, e depois trabalhei por 7 anos, quase 8 anos na Arlon. A Arlon é um fundo de private equity, focado em fazer investimentos na cadeia de valor do agronegócio. E ao longo dessa jornada na Arlon, eu acabei conhecendo bastante do mercado de agro, e acabei conhecendo esse enorme problema que a AgroLand se propõe a resolver. Então, nessa época da Arlon, eu visitei, conheci, analisei possíveis investimentos em diversas indústrias de insumos agrícolas, em revendas, em distribuidores de insumos e implementos agrícolas, e também indústrias de processamento e trading. E acabei conhecendo essa dinâmica do mercado de financiamento, em que o financiamento no agro ele tem uma falha estrutural, falta crédito. E falta crédito há muito tempo, não é uma coisa recente isso. Isso aconteceu porque, por muito tempo, a gente teve apenas o Banco do Brasil, ou majoritariamente o Banco do Brasil,
como monopolista, né, ou quase monopolista nesse mercado de crédito agro. Eles cresceram muito a carteira de crédito até 2015, mas de 2015 para frente, o Banco do Brasil parou de crescer a carteira de crédito, ou cresceu muito menos que a demanda do mercado. E quem ocupou esse espaço foram as revendas, as indústrias de insumos agrícolas, que numa linha de, para fazer negócios, temos que financiar o nosso cliente, assumiram o papel de serem os financiadores do agro. Eu, na época, na Arlon, um tempo atrás, entendi isso, vi esse problema, entendi que era uma situação insustentável. Ao longo do tempo, quanto mais o agro crescia, mais insustentável essa situação estava ficando. E tivemos a ideia aqui, junto com o Alan, de começar a AgroLand para resolver esse problema. Então, a nossa ideia é fazer crédito, é prover crédito para produtores rurais, para financiar o agro, para financiar especialmente o crescimento do agro, para prover o que a gente chama de o crédito marginal. O Banco do Brasil está aí, vai continuar financiando o agro, as revendas, as indústrias, as trades estão aí, devem continuar financiando, mas conforme o mercado cresce e segue demandando cada vez mais e mais capital, especialmente com a desvalorização do câmbio, tem que aparecer novos agentes financiadores. E foi aí que a gente começou a AgroLand para ocupar esse espaço. E na nossa cabeça, a gente sempre teve uma missão, um objetivo muito simples, né? Fazer crédito, mas digno de uma fintech. O que quer dizer isso? Um crédito rápido, simples, sem burocracia. Vamos usar todo o aparato tecnológico que tem hoje, toda o Big Data, toda a quantidade de informações disponíveis para criar um produto de crédito para os produtores rurais que eles merecem. Alguma coisa que ele possa tomar o crédito de uma forma rápida, que ele não tenha que ir até a agência, passar horas assinando papéis, ter que ir no cartório, toda aquela burocracia que é difícil para um cara que toca um negócio, né, um produtor rural, toca uma usina a céu aberto, ele demanda tomar decisões rápidas. Então foi assim que a gente começou a AgroLand, né, vendo um problema grande, um problema que estava ficando cada vez maior, e começamos olhando pelo problema e tentando criar uma solução para esse problema. E aí a nossa jornada começa, né? A gente começa montando um time para resolver esse problema. Mas, Luan, se você quiser continuar, deixo com você. Bom, claro, vamos começar aqui do meu lado. Em primeiro lugar, queria agradecer o Flávio. É um prazer participar com você desse evento. O Chico também. Vocês dois são fundos de referência absoluta em VC no agronegócio no Brasil. A gente falou com muita gente e a participação de vocês na nossa empresa foi vista como uma grande referência de investidores que realmente conhecem o setor e dominam o investimento de venture capital no agro no Brasil. Então, meu nome é Alan Gleiser, eu sou irmão do André. Assim como o André, eu sou formado em engenharia. Nós dois estudamos na mesma faculdade aqui. Eu fiz engenharia na Poli, assim como o André, e dediquei minha carreira inteira para o mercado financeiro. Eu estou há 16 anos no mercado financeiro e, conversando com o André, a gente decidiu empreender, mudar um pouco de lado, saímos aqui de nossas carreiras no mercado financeiro, eu mais focado em gestoras independentes e research de bancos de investimento, o André mais focado em private equity e M&A, e decidimos aqui unir esforços para criar de verdade uma fintech que pudesse endereçar o grande problema do agronegócio no Brasil, que é a grande burocracia que existe no momento que o produtor rural vai tomar crédito. Para criar a AgroLand, nós dois não poderíamos jamais fazer isso sozinhos. Convidamos outros 3 sócios fundadores, cada um com uma disciplina diferente. Eu e o André viemos aqui do mercado financeiro, um histórico de captação, investimentos e análises. A gente trouxe a Valéria, que traz aqui um histórico muito forte do lado jurídico. Ela foi diretora jurídica do Banco Finaxis, uma experiência muito relevante para quem vai construir algo nessa linha de crédito, fintech de crédito, isso é importante. Trouxemos o Léo veio da rede do Itaú, anteriormente trabalhou no Buscapé, no que seria o Bcash, a PagSeguro do Buscapé. Ele conhece muito de desenvolvimento de tecnologia dentro do ambiente financeiro. E por último, a gente tem o Carlão,
que por muitos anos trabalhou na indústria e conhece toda a capilaridade, os canais de distribuição de crédito no agro. Então, formando assim um time muito experiente para construir algo no agro, você não pode começar pequeno, tem que ser grande. O agro é um setor relevante e você não pode começar muito tímido. Para começar com o tamanho que a gente se propõe a começar, a gente precisava desse time com muita experiência e muita multidisciplinaridade, atuação em todos os segmentos. Então foi assim que começamos. Estamos aqui numa jornada interessante, fizemos o Seed Round agora em fevereiro, estamos agora escalando o nosso negócio. Legal, show de bola. Quando a gente está olhando investimento aqui, né, muitas vezes é super difícil assim, separar um pouco o trigo do joio, né? E aí essa pergunta vai para o Chico, mas eu tenho certeza que ele vai corroborar o que eu estou falando. A gente já olhou diversas empresas de financiamento na agricultura, ou na pecuária, ou no setor como um todo, né? E no final dos dias, assim, é muito difícil encontrar diferencial, os diferenciais são muito sutis, às vezes, né? E a gente, acho que tanto a Barnes, certamente, mas imagino que a Espeventos também tenha feito um investimento num estágio até não comum para ambas as casas. A gente acabou fazendo investimento no estágio quase pré-operacional. E tem uma coisa diferente aqui, né, nessa companhia. Então, Chico, essa vai para você, né? Assim, de tudo que vocês olham, e vocês são uma casa voltada só para o agro, então certamente o pipeline que passa por vocês é gigantesco, então acho que a amostragem é a melhor possível para poder responder essa pergunta. Cara, o que você viu de diferente aqui, né? E o que você está procurando, né, no investimento quando você olha para uma fintech dentro do agro? Flavião, tem uma coisa, cara, que o Peter Thiel chama de 0 a 1, né? Que é o elevado 0 para o 1. E dentro desse 0 a 1, tem uma coisa que é conseguir vender o sonho e atrair stakeholders de primeiríssima categoria. É um talento raro, tá? É um talento raro e é uma capacidade que poucos grandes empreendedores têm. E quando a gente viu, tá? E sem rasgar seda para ninguém aqui, mas quando a gente viu o que o Alan e o André tinham conseguido fazer, eles foram muito modestos quando eles comentaram aí do time que eles construíram, né? São 3 pessoas extraordinárias que eles trouxeram para o time, né? Além dos 2, né? Mas além do time, os investidores, né? Eles trouxeram o Paul da Continental Grains, trouxeram a Barn, trouxeram vários investidores, né? Pessoa física, Provantes, trouxeram gente de primeiríssima linha. Essa capacidade de sentar, olhar no olho dessas pessoas e atrair dinheiro, né? E atrair talento, fazer pessoas abandonarem carreiras, custos de oportunidade elevados e virem, é uma capacidade de contagiar as pessoas com o sonho que eles têm, né? E com a visão que eles tiveram. E isso tem um valor fortíssimo, e isso foi uma das coisas que sinalizaram para a gente que essa turma aqui tinha a capacidade de fazer o que a gente chama na indústria da profecia que se autorrealiza, né? Eles construíram um cap table de investidores fantásticos, um time de investidores fantásticos e vão conseguir atrair clientes fantásticos que vão apostar neles que nem a gente apostou como investidor e que nem os executivos apostaram. Eu acho que isso foi uma das coisas, foram várias, tá? Mas essa foi uma das coisas que brilharam no nosso olho e fizeram a gente fazer exatamente o que o Flávio comentou. Foi o nosso cheque mais cedo desse fundo. Eu concordo 100% aqui, Chico. A gente veio aprendendo com os anos, né? A gente já recebeu várias empresas que têm ótimas ideias, inclusive tem às vezes até um ótimo produto de tecnologia, mas o business de vocês tem 2 fundraisings, né? Ele tem o fundraising do equity para dentro da companhia, mas ele tem o fundraising constante, que é o que te faz crescer, né? Que é via um instrumento de dívida que você consegue captar para repassar para quem está tomando o seu serviço, né? E 99% das vezes a gente esbarra nesse problema, né? A gente até entende que a empresa consegue captar dinheiro no equity, mas a gente vê a dificuldade que é de montar um instrumento financeiro para permitir a expansão, né? E do nosso lado eu tenho exatamente a mesma perspectiva do Chico. A hora que você olha, primeiro a capacidade de vocês, do histórico, o conhecimento da indústria, inclusive, e os relacionamentos que vocês construíram, pensando não só no equity, mas também na dívida, né, que eu acho que é fundamental, que realmente a coisa fechou aqui para a gente, né, acreditando que vocês têm toda a capacidade de desenvolver tecnologia e montar um puta de um time para entregar isso. Então, concordo 100% com o Chico aqui, né, e aí já emendando aqui a pergunta para vocês, Glazers,
qual é o produto hoje da AgroLand, né? Para que as pessoas entendam. Assim, quem for contratar o serviço da AgroLand, quiser usar a AgroLand, qual é o produto hoje e qual é o produto que vocês enxergam para daqui a X anos, quando essa empresa for tiver o valor de uma empresa de unicórnio. Então, vocês estão no começo, imagino que a tecnologia de hoje vai se aprimorar ao longo do tempo. Né? Então, o que é o hoje e o que é o near-term future aí? Muito boa pergunta. Como eu coloquei, a gente enxerga a burocracia na obtenção de crédito no agro como um grande problema do setor. O que a gente fez aqui? A gente criou uma solução que elimina essa burocracia na hora de obter o crédito no agro. Como que a gente fez isso? Primeiro é a maneira como a gente chega no produtor. A gente chega através de parcerias com revendas de insumos, são cerca de 9.000 revendas de insumos espalhadas no Brasil inteiro. Nós fizemos parcerias com algumas delas e estamos chegando nos clientes dessas revendas. Alan, eu vou te interromper um segundo aqui, porque eu acho que é importante só pontuar uma coisa assim, talvez para as pessoas que não conheçam. 60% a 70% de tudo que é transacionado no agro no Brasil passa por uma revenda. Né? Então, queira ou não, a revenda, gostando Exatamente. Ou não, é o key player ainda na distribuição da grandíssima maioria dos produtos. Então, não tirar a revenda da jogada talvez seja uma decisão muito inteligente que vocês tomaram. Né? Exatamente, eu iria além. O nosso foco é atender os produtores rurais de pequeno e médio porte. Nesse segmento, eu diria que 100% deles compram nas revendas. Então, eles não têm acesso a comprar diretamente da indústria, seja o fertilizante, o defensivo químico, as sementes. Então, a transação passa pela revenda. Então, fizemos a parceria com a revenda de forma a passar confiança para o produtor rural. Segundo estágio, a gente criou uma solução totalmente digital que envolve desde o início do processo, onde o produtor pede um empréstimo. Ele pede usando o celular, num processo de cadastro que demora menos do que 5 minutos, ou seja, é muito rápido. A gente criou uma plataforma onde para cada uma das revendas, a gente tem uma plataforma individualizada para revenda, onde a gente coloca o nosso logo e o logo da revenda, de forma a passar confiança para aquele produtor. Ele pede um empréstimo. 5 minutos, está feito o pedido de empréstimo. A gente recebeu esse pedido de empréstimo, a gente processa muito rápido, no mesmo dia, e aprovamos o crédito no mesmo dia. O produtor rural recebe o documento de formalização, é uma CPR. CPR é o título de crédito mais comum no agro. A nossa é muito simples. Como a gente não tem garantia real, ele não precisa ir em cartório, o processo é muito rápido. Ele assina naquele formato moderno, tira selfie com o documento, tira uma foto do documento e assina com o dedo. Um processo super robusto, muito bem reconhecido pelos advogados e pelos bancos e muito fácil. Isso é a modernidade chegando no campo. Antigamente, o produtor precisava ir no cartório assinar uma pilha de documentos desse tamanho. Precisava ir no Banco do Brasil assinar uma pilha desse tamanho. Agora ele assina no conforto da casa dele o nosso crédito. E é rápido. De um dia para o outro, o crédito foi liberado e a gente manda o dinheiro para a revenda de forma que ele possa retirar os insumos na revenda. Então, um processo muito simples. No agro, a gente sabe que tem imprevisto, uma praga que apareceu do nada. Ele precisa do crédito para o dia seguinte para comprar o defensivo. Se você não oferece uma solução desse tipo, você não está endereçando o problema do agro, que é justamente a imprevisibilidade. Como a gente sabe que a inadimplência no agro é estruturalmente baixa, quando você trabalha com um grande número de clientes, que é o nosso objetivo, esse nosso portfólio pulverizado, a gente espera que tenha uma performance muito boa. Então essa é a solução que a gente trouxe, digital, rápida e sem burocracia. Isso não existia no agro. O produtor nunca viu isso. Desde o grande, a gente atendeu produtores grandes também. Um cara com mais de 8.000 hectares. Ele não tinha essa solução. E o pequeno nem se fala. O pequeno não tem acesso ao crédito de forma alguma. Então foi isso que a gente construiu em termos de produto e percebemos que ele tem uma boa atração. Os produtores rurais gostaram, as revendas gostaram. Então, a gente está numa fase onde a gente está muito contente com o produto que a gente desenvolveu até agora.
E aí, assim, se eu puder conectar com o que você falou no começo, Flávio, que o nosso negócio, ele é fundamentalmente levantar dinheiro, né? Se você olhar para a AgroLand, questionar quem é o nosso cliente, a gente pode olhar de dois ângulos. O nosso cliente é o produtor rural, ou a própria revenda como parceiro, mas a gente também tem o outro cliente. Assim como qualquer marketplace tem dois lados, nós também temos dois lados. O nosso outro cliente é o investidor, é o cliente que tem dinheiro parado e quer colocar em algum lugar para ter um retorno. Então, ao mesmo tempo que a AgroLand constrói produtos financeiros para os produtores rurais, que é o que o Alan descreveu, a gente empacota esses títulos de crédito e cria um outro produto financeiro. Um produto financeiro que é vendido para o outro lado, é vendido na Faria Lima, é vendido para os investidores. Então, agora a gente está colocando de pé um FDIC, é o primeiro FDIC AgroLand, ele deve ser lançado por volta de, acho que provavelmente em setembro ele já vai estar pronto, ou no final de agosto, e ele é um produto que eu e o Alan conhecemos muito bem, é o que a gente fez a nossa vida inteira, montar produtos financeiros para os investidores. E é um produto que tem toda uma outra lógica de como é que ele é vendido, quem que é o comprador, qual que é o fluxo de venda, qual que é o discurso. E é isso que a gente sabe fazer muito bem também, que talvez é mais um fator que nos diferencia de agtechs. As agtechs que estão aí, que tentam fazer crédito para o agro, são agtechs. É gente que tem um relacionamento muito forte com o produtor rural, entende a dor. Mas nós não temos só esse lado, nós temos o outro lado na mesa, que é o lado do cliente investidor, que provavelmente é a parte mais difícil do negócio. Se eu pudesse adicionar só um ponto no que o André falou, a gente conversou com muitos investidores. Existe hoje uma grande vontade de investir no agro no Brasil. Só que o que os investidores querem? Eles não querem emprestar dinheiro para meia dúzia de produtores rurais no Mato Grosso. Eles querem algo que está espalhado no Brasil inteiro, em todos os estados, todos os tipos de segmentos, soja, milho, hortifruti, café, pecuária, leite. Você tem muita coisa que é agro no Brasil e que não é só soja. Então, os produtores querem uma diversificação em culturas, uma diversificação em estados. Obviamente, o risco climático termina sendo um grande risco nesse nosso segmento de atuação. O que a gente está construindo para esse FDIC que o André colocou, que vai ser colocado de pé em breve? A gente vai estar espalhado em todos os estados. A gente já tem parceiros em 8 estados do Brasil, desde o Rio Grande do Sul com hortifruti, Paraná com soja, Mato Grosso do Sul com soja e milho, Mato Grosso. A gente está vendo um parceiro em Rondônia, tem um parceiro em Goiás, já fizemos operações ali, parceiros no sul de Minas com café, parceiro em sul da Bahia com café, parceiro em São Paulo. A gente está em todos os estados. A gente vai expandir mais agora para o Nordeste, mas é isso que o investidor quer. Nós aqui conversamos diretamente com os investidores. E a gente sabe que é isso que ele gostaria, é esse tipo de investimento que ele quer fazer no agro, e é isso que a gente vai entregar. Boa. O André respondeu que ele tem 2 clientes, né? Eu acho que no fundo você tem bem mais do que isso, né, André? Porque no final das contas, a disseminação do crédito no agronegócio ele tem várias funções, né? Mas no final do dia, a função principal é expandir produtividade, né? A preços mais competitivos, e quem se beneficia disso é a cadeia como tudo, inclusive nós como consumidores, né? Então eu acho que existe essas duas pontas são amarradas no mercado como um todo, né? Há 6 meses atrás, vocês estavam montando a companhia. Há 2 meses atrás, vocês estavam começando a emprestar e estavam em um estado. No mês passado, vocês já emprestaram um monte de dinheiro e estavam em 8 estados, né? E aí eu vou jogar a bola aqui um pouco para o Chico, porque quando a gente vê um crescimento acelerado como esse, né, a gente fica super contente, empolgadaço, mas a gente também sabe de vários pitfalls, né? E eu acho que grande parte da dificuldade, cada vez mais eu vejo isso, é contratar as pessoas certas no ritmo de crescimento, né, que você demanda para a startup, né? Então, talvez o Chico possa ajudar a gente aqui um pouco com as empresas que ele investiu, né, que certamente muitas passam por isso, ou muitas cresceram mais, outras cresceram menos, mas tenho certeza que, em vários casos, as empresas tiveram que contratar gente competente, né? Talvez o Chico pudesse dividir um pouco com a gente aqui
dicas ou ideias de como fazer isso de uma forma ordenada, porque eu já vi vários casos em que, por exemplo, entrava o dinheiro, a empresa precisava triplicar o workforce, e a pressão por triplicar fez com que as contratações não fossem muito boas, e o tempo perdido para, né, descontratar e contratar outro acaba sendo um negócio muito complicado que consome quase todo o caixa do aporte, né? Então, Chico, conta um pouco aí da experiência que você teve nas investidas, né, e quais são as dicas aqui para que a AgroLand daqui 6 meses seja um unicórnio. Eu vou ser um pouco polêmico no que eu vou falar, né? Eu acho que a gente está em temporada de caça das grandes companhias, né? Eu acho que ficou um ambiente muito mais perigoso para ser uma grande empresa. E vários motivos, né? Mas um dos motivos centrais foi esse que o Flávio mencionou. As grandes companhias têm uma dificuldade enorme de tomar esse tipo de decisão, de recrutar e cortar rápido, né? E eu acho que isso é onde uma startup que nem a AgroLand não pode pecar, né? Tem que recrutar rápido e tem que demitir rápido. Não pode ficar com essa bola quicando, né? E eu acho que essa é a lição número 1. E aí, uma dica que eu vejo, cara, de algumas empresas que deram muito certo e conseguiram acertar isso, e a gente vê, inclusive, aqui no caso da AgroLand, né? Não tá mencionado. E na maioria das minhas empresas também não estavam, tá? Apesar de todos nós reconhecermos que isso aqui é uma guerra primordialmente de talentos, né? Que a nossa matéria-prima mais importante é talentos, a gente tem 5 pessoas brilhantes na AgroLand, né? Na linha de frente, a posição de head de RH, às vezes, ou como chamam lá, head of people, né? Head de gente, às vezes é negligenciada, né? E ter alguém que está olhando não só para estar constantemente trazendo gente para conhecer, conversar, montar um pipeline de currículo, medir a temperatura interna, né? Porque é atrair, é reter, é motivar e, como tudo em startup, e a gente tem 2 engenheiros brilhantes aqui do que é, na minha opinião, a melhor escola de engenharia do país, a Escola Politécnica, metrificar a temperatura da turma, né? Para testar todo mundo. Então, eu acho que talvez uma dica que eu daria, que não é muito comum, é antecipar a contratação de uma head of people, né? Um head de talentos, um head de RH para a companhia, considerando que esse vai ser o talento, vai ser o insumo mais importante. E lembrem-se, né? Esse é o desafio mais importante que a gente tem como país, educar a nossa população e vai ser o nosso maior gargalo de longo prazo para poder competir globalmente. Eu acho essa dica do Chico fantástica. A gente tem empresa nossa que fez isso, a gente achou no primeiro momento que, putz, faz sentido, né? Uma empresa que tem 8, 10 pessoas vai contratar uma head de recursos humanos, mas no final do dia, a única coisa que tem de valiosa para gerir nas companhias são as próprias pessoas, então faz total sentido. Eu acho que essa é uma baita dica. Eu recomendo pensar bastante nisso, né? E realmente faz muita diferença. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve pessoas boas do time e pessoas ruins. A pessoa boa, assim, ela facilita a tua vida, ela faz a empresa andar de um jeito totalmente diferente do que a pessoa que você tem que ficar o tempo todo, né? A gente sempre fala assim, eu quero pegar a pessoa que eu tenho que frear, né? Se eu ficar acelerando uma pessoa, vai dar problema, né? Agora, aquela que a gente tem que segurar, que quer fazer muito, puta, é bom demais, né? Então, eu acho que essa dica é realmente muito, muito boa, né? Acho que vale a pena correr atrás dessa pessoa, né? André e Alan, para a BAR, né, a gente é um fundo que olha para a AgTech, sim, é um dos nossos 5 pilares de investimento, mas a gente cada vez mais tem uma preocupação, pelo menos uma consciência da importância que a agricultura tem para o mundo, da relevância que o Brasil, né, tem para o resto do mundo como protagonista na agropecuária, sabendo que a produção de alimentos precisa crescer em 70% nos próximos 30 anos, né, e que o Brasil representa quase 40%, 50% desse crescimento, mas, ao mesmo tempo, a agricultura representa mais de 1/4 das emissões, né, do mundo todo, e enquanto a produção de alimentos precisa crescer 70%, as emissões precisam ser reduzidas no mesmo período em 75%. Né? Então, assim, um desafio enorme que eu só vejo como oportunidade, porque se existe algum país que vai ter um protagonismo nisso, seremos nós. Né? Queria explorar rapidamente como que vocês entendem que o business de vocês gera impacto, né? Seja ambiental, social, através da disseminação do crédito para o setor agropecuário. Legal, obrigado pela pergunta, Flávio. Acho que é um ótimo ponto. Acho que nós, como uma nova empresa, apesar de ser uma nova empresa, já temos um objetivo, né? Faz parte dos nossos objetivos causar um impacto social
aonde a gente atua. A gente olha onde a gente tem um plano de longo prazo, né? Assim como a gente tem um plano de longo prazo para AgroLand financeiro, a gente tem um plano de longo prazo para AgroLand de impacto. E a forma como a gente gosta de ver é muito mais pelo lado social. Acho que no lado agrícola, no lado mais ambiental, tem muita gente olhando, tem muita gente fazendo um esforço para causar um impacto por esse ângulo, e a gente gosta do lado do impacto social. A gente serve, né, a gente atende produtores rurais que são pessoas físicas de pequeno e médio porte, espalhadas no Brasil inteiro e muito longe dos centros urbanos. Então, são muito mais do que pessoas, são comunidades espalhadas no interior do Brasil. Então, quando a gente atende, provê crédito para uma pessoa física, para um produtor rural, vamos dizer aqui no interior do Rio Grande do Sul, na prática, a gente está servindo aquela pessoa, a família dele, que normalmente trabalha junto, e todo aquele pequeno ecossistema no entorno dele, né? Os funcionários que ele trabalha para fazer a colheita, para fazer o plantio, a revenda de insumos, a parte logística, daquela pequena comunidade no interior, no entorno daquele produtor rural. Então, da forma como a gente pensa, a primeira coisa que a gente quer levar para as pessoas é o crédito, para ajudar essas pessoas a ganharem mais dinheiro, né? Acho que a primeira preocupação é: essa turma está ganhando dinheiro, está produtiva, está lucrativa. Hoje tem uma grande divergência entre o crédito que um grande produtor acessa e o crédito que um pequeno produtor acessa. A primeira missão do nosso produto é um pouco a democratização do crédito, levar produtos financeiros sofisticados, fáceis e simples, para um pequeno produtor rural, para que ele possa gastar o tempo com o negócio dele, não gastar tempo indo até o Banco do Brasil e ficar mais lucrativo, ganhar mais dinheiro. Então, essa é a primeira missão do nosso produto, né? Ajudar essas comunidades a ficarem mais lucrativas. Passado isso, né, a gente entende que essa é a primeira etapa do nosso projeto. Passado isso, uma vez que a gente adquiriu uma rede de clientes, a gente tem uma relação com 50 mil produtores rurais espalhados no Brasil inteiro, a gente entende e que também estão lucrativos, né, estão ganhando dinheiro, a gente tem uma ponte para levar uma mensagem para essas pessoas mais interessante. Todo mundo quer que os produtores rurais no Brasil tenham práticas mais sustentáveis. Eu acho que é uma demanda global e é uma demanda dos brasileiros. Como é que a gente faz isso? E aqui gritar em São Paulo, façam práticas sustentáveis, não funciona, né? Não é o caminho. Para a gente, o caminho é, depois que a gente criou esse relacionamento com esses produtores, a gente tem uma porta para levar educação, para levar boas práticas para eles. Vamos levar um financiamento de baixo custo, baratear o custo do financiamento, se ele estiver usando um produto sustentável, se ele estiver usando um fertilizante, um defensivo biológico. Se esse produtor tiver, e a gente pode treinar ele, né, levar esse produto, né, dar o conhecimento e dar o benefício para ele usar esse produto biológico. Então, para nós, essa é a segunda etapa, né? Indo para uma terceira etapa, a gente entende que a gente não só vai treinar esse produtor, como a gente pode levar essa mensagem para toda aquela comunidade. Lembrando, né, são produtores rurais espalhados no interior do Brasil. Vamos levar, agora, uma vez que a gente tem esse relacionamento com essas pessoas, são nossos clientes, vamos levar a mensagem de por que é importante preservar o meio ambiente, por que é importante ter práticas agrícolas sustentáveis, não só para os produtores, mas para aquelas comunidades. Então, esse é o nosso plano de longo prazo, né? Ele tem 3 etapas, né? Começa com financiamento puro e simples, passa por uma etapa de educação e depois passa por uma etapa de engajamento das comunidades desses produtores. A gente entende que, dessa forma, a AgroLand, ao longo de 5 anos, né, num plano de longo prazo, pode não só levar crédito, mas, de fato, causar um impacto no modelo de práticas agrícolas no Brasil, levando para um modelo mais sustentável no longo prazo, impactando aqui 50 mil, 100 mil pessoas no Brasil inteiro, e aí sim ter um impacto em escala, né? Essa, para nós, é a forma como a AgroLand quer participar nesse tema. Demais, demais. Deixa eu, até para a gente não se estender muito, deixa eu sair um pouco da parte do business e talvez para uma parte que interessa muito às pessoas que empreendem ou querem empreender, né? Eu acho que o caso de vocês é muito bom porque vocês estão assim, começando a jornada como empreendedor, né? Tendo migrado de uma vida de executivo. Então, assim,
para quem quer empreender, né? Quem está naquele momento, né? Abre mão do salário, abre mão de segurança, né? Para empreender. Quais são, assim, existem erros que você já consegue identificar que vocês acham que vocês poderiam ter evitados, né? Tem alguma dica que vocês dariam para quem quer empreender? E se vocês pudessem resumir em 3 palavras o que tem sido a vida de empreendedor desde que vocês começaram, eu teria muita curiosidade de saber, porque a gente já ouviu cada resposta muito boa, queria muito ouvir de vocês 3 palavras que resumem os últimos meses ou ano aí de empreendedorismo. E vou só aproveitar e botar mais uma, tá? Para facilitar. O Sebrae é um dos nossos mais primeiros investidores aqui, né? O Sebrae São Paulo. E eles deram estatística para a gente que 70% das pequenas empresas morrem por causa de briga societária, né? Como é empreender com o irmão? Acho que eu posso assumir aqui a resposta. Em primeiro lugar, eu e o André, a gente tem perfis muito semelhantes. Então, acho que na empresa a gente buscou perfis mais diversificados, mas eu e o André, a gente tem um alinhamento muito grande, a cabeça muito parecida, e a gente se complementa de outras maneiras. Assim, a minha maneira de olhar os problemas é diferente da dele, apesar de a gente vir de uma mesma escola de raciocínio, e dá muita confiança eu saber que ao meu lado tem o André, uma pessoa muito inteligente, tão capaz quanto eu ou mais, e que pode opinar nas decisões e nas coisas que eu estou fazendo. Eu acho que para o lado do André, ter uma pessoa que nem eu, parecida com o perfil dele, que pode verificar tudo que ele faz, pensa que você tem uma pessoa igual você para verificar em paralelo tudo que você faz. Essa é a única forma, na nossa opinião, para você ganhar agilidade nesse começo de uma startup. Você tem uma pessoa do seu lado que verifica tudo, você discute com a pessoa todas as decisões. Isso dá conforto, dá segurança. Uma startup você anda muito rápido. Se você não tiver uma pessoa do seu lado que pode dividir todo tipo de dúvida, todo tipo de raciocínio e tomar decisão em conjunto, acho que nós dois tomando decisões em conjunto, junto com a Valéria e com os outros sócios, obviamente, isso traz muita confiança. Respondendo às perguntas, então voltando aos pontos do Flávio, a gente se preparou muito para empreender, a gente sabe que no começo não é fácil, às vezes você precisa abrir mão da sua remuneração, então nós nos preparamos muito antes de começar, do ponto de vista financeiro, estávamos preparados para abrir mão da remuneração, esse é um fator importante. Você precisa estar aberto a aceitar os pontos de vista dos outros sócios, você tem que ter mais flexibilidade em acomodar as opiniões de todos, você não pode ficar batendo de frente. O ambiente corporativo é uma empresa grande, tem um monte de gente. Uma startup são poucas pessoas. Se você não conseguir acomodar e ter flexibilidade, respeitar a opinião dos outros, o impacto é muito mais danoso numa estrutura desse tipo do que numa empresa gigante. Então, acho que essa seria outra lição. Outro ponto é a preocupação. Nós aqui estamos escalando a empresa, a gente está com 10 pessoas, agora a gente deve ir para 20 pessoas na empresa perto do final do ano. Você tem que ter a responsabilidade. Então, o que você falou resume essa em 3 palavras. Essa responsabilidade sobre não as nossas carreiras, essa a gente está acostumado a lidar com isso, mas a responsabilidade de carreira de outras pessoas que você está trazendo para dentro da estrutura é uma coisa que me tira o sono, que eu não sei se para o André também pesa desse jeito, mas a responsabilidade sobre as decisões que terceiros estão tomando em função do que a gente está construindo, essa é uma coisa que você não aprende. Você não vai aprender como executivo num banco, não vai aprender como executivo numa grande empresa, essa responsabilidade de levar as outras pessoas junto no seu sonho. Isso tira o sono. Não dá para dormir tranquilo. Tudo bem, a gente estava disposto a aceitar isso no começo, mas é difícil, é muita responsabilidade. Não sei o que você acha desse ponto. Não, eu concordo. Assim, o que eu queria adicionar, assim, um outro ponto que mais me surpreendeu na vida de ser empreendedor, eu nunca imaginei, era a quantidade de coisas que é possível produzir num espectro tão pequeno de tempo. Isso é absolutamente surpreendente para quem vem de uma vida de empresas grandes.
Assim, a gente está nesse negócio, de fato, full time, construindo há 7 meses. E o volume de coisas que a gente construiu é absurdo, assim, o volume de relações, de investidores, de pessoas, de história. Assim, é uma coisa que não é possível fazer isso em nenhum outro ambiente que não nessa estrutura startup, em que você bota no mesmo lugar, né, um problema gigante, um monte de dinheiro, pessoas super inteligentes, com muita energia, e isso produz coisas magníficas. Assim, acho que só quem está dentro, vivendo, é realmente surpreendente. Então, acho que é incrível. Assim, acho que esse realmente foi, para resumir alguma coisa dessa vida de empreendedor, eu acho que foi essa surpresa positiva nesses últimos 7 meses. Você vê que os caras são bons, né, Chico, quando eles não falam as 3 palavras, né? Eles pintam, eles não falam, tá certo. De repente não dá para reduzir em 3 palavras, né? Por isso que é o desafio. Eu tenho uma palavra que, assim, eu tenho certeza que para vender as 3, assim, eu não tenho medo, que é resiliência, que é um negócio, acho que eu e o Chico podemos corroborar isso, assim, a gente... As pessoas nos veem de fora como investidores, mas para dentro nós somos empreendedores também, né? O Chico é empreendedor da SP Ventures, eu sou empreendedor da Bar, né? E eu tenho uma palavra também que eu uso muito, que é parceria, né? Se você não tiver parceria com o teu time, com as pessoas que estão em volta, né? E isso inclui ser transparente, ser verdadeiro, né? Tentar levantar a bola das pessoas, também ensinar e dar bronca quando precisa. Acho que isso faz parte de ser parceiro, de fato, né? Mas são 2 palavras que eu vejo no meu dia a dia, né? Assim, todos os dias, né? Eu lido com isso todos os dias. Papo muito bom, o nosso tempo estourou. Eu queria, antes de agradecer o André, abrir para o Chico fazer a pergunta que ele quiser, ou simplesmente falar alguma coisa que ele acha que é importante, ou não falar nada, se não quiser falar nada. E depois a gente conclui aqui, mas já queria agradecer muito, primeiro, a parceria, né, de conseguir juntar aqui empresa investida, investidores, né, que participaram do mesmo round, que olham deals parecidos, que eventualmente até competem por deals, mas que têm o mesmo interesse de fazer o nosso mercado funcionar, especialmente o agro, e que cooperam para que isso aconteça, né? Então, antes de terminar aqui, Chico, está com a palavra, manda ver, fala o que quiser. Queria só dizer 2 coisas. A primeira, o pessoal fala muito de o FFF, né? O Family, Friends and Fools, né? Os Glaser aqui trouxeram uma coisa novo, né? Foi Family, Friends, Fools e Boss, né? Eles fizeram o ex-chefe deles botar dinheiro na empresa, né? Isso para a gente foi muito impactante, tá? Então, de parabéns, e ganhou ponto aqui, né? Alguém que acompanhou, que liderou, que estava perto, que viu a qualidade de trabalho dos garotos, botou dinheiro dele no negócio. E, obviamente, era uma autoridade no agro. Então, foi um ponto super importante. O segundo, esse primeiro co-investimento aqui com a Barney e a SP Ventures, é o primeiro de muitos, hein, Flávio? A gente vai fazer essa receita vencedora aqui e a gente vai ter vários cases aqui de sucesso com esses meninos aqui. Então, queria agradecer aí pela oportunidade e parabenizar pelo evento aí. Obrigado a você, cara. Valeu por participar. Muitos e muitos anos aí correndo a mesma maratona, então acho que é muito gratificante ver as 2 casas, né, se transformar num business real depois de tantos anos, então muito legal mesmo, valeu pela parceria. Alain, André, adorei, as expectativas em cima de vocês são gigantes, como diria um amigo de vocês, a gente não espera nada menos do que excelência, né, e estamos muito contentes, cara, com o relacionamento, com a forma como vocês conduzem o negócio. Acho que vocês são o tipo de empreendedor que fala quando tem que falar, não fica dando muita volta, né? Tem muito claro o que querem fazer, coloca os objetivos da companhia à frente da grande maioria das coisas. Eu acho que isso tem muito valor. Então, poxa, demais estar com vocês. A gente deseja que dê muito certo isso e certamente tanto eu como o Chico vamos estar aqui para apoiar vocês na jornada que a gente espera que seja a mais legal possível. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, Pessoal. tchau. Foi um prazer. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.